Olá, você está aí pensando na coisa que você mais quer no momento aí como empreendedor. E eu tenho certeza que eu sei o que é. Sabe o que é? Você quer ter mais faturamento. Você está aí começando o ano, cheio de conta para pagar, velha história do boleto, da sua vida pessoal com matrícula, material escolar, vem PVA, IPTU, e você está entrando no desespero, às vezes está até num cheque especial, não tá? Tô sabendo. Então, vem comigo que nesse vídeo você vai conseguir descobrir como ter mais faturamento no seu negócio. Então, o sonho de todo mundo, na verdade, é ganhar mais dinheiro, não é? A gente pode falar várias coisas aí, mas com quem tem uma empresa, quem empreende, quem é profissional liberal, busca nessa questão de ter mais faturamento, conseguir ter mais liberdade, né, gente? Porque quando você tem mais faturamento, você consegue ter mais tempo, porque você estrutura melhor a sua empresa. Se você tem mais tempo, você consegue ter uma empresa de maior sucesso. E se você consegue ter tempo e dinheiro, você tem até saúde, né? Você consegue ter tempo aí para poder direcionar o tempo para você também, para se cuidar, para ter uma alimentação melhor, para poder fazer uma academia, para cuidar da sua cabeça também. Então é isso, a gente tem que buscar faturamento. E como é que a gente consegue isso, Luciano? Falando de faturamento, que é o desejo de todo mundo, mas vamos raciocinar. Como é que a gente consegue faturar mais? Para faturar mais, a gente tem que vender mais. Estamos falando de faturamento. Para vender mais, eu tenho que ou vender para novos clientes, atrair novas pessoas para o meu negócio, ou eu tenho que vender mais para quem já está comigo. Uma pessoa que compra um produto de menor valor, ela conseguir comprar um produto de maior valor. Ou, idealmente, os dois. Somar tudo isso. Você ter uma estratégia de prospecção consistente que te traga novos clientes e consiga oferecer também novos produtos para os seus clientes atuais, para que eles comprem mais com você, com a base da satisfação do cliente, da boa experiência, para que esse cliente também seja um cliente constante e compre isso efetivamente de você, o seu serviço ou seu produto, por muito tempo. Então é aí a base da questão do faturamento. Mas como é que a gente consegue isso, Luciano? Então, eu sempre falo nas minhas mentorias que para conseguir faturamento, que é o objetivo final, a gente tem que vir aqui no começo, gente. Você tem que ter planejamento, tem que ter estratégia. E aí eu trabalho muito e quero dividir com vocês aí o que eu acredito, né? Que é o tripé. Quando a gente fala de planejamento, a gente tem que trabalhar um tripé, gente, que é estratégia, proximidade e resultado. E o que é isso? Vou falar aqui para vocês. Quando a gente vai trabalhar lá na questão de estratégia, a gente tem que ter um mergulho no nosso negócio, mas também aonde ele está inserido. Eu sempre falo aí para os empreendedores, o seu negócio não é uma ilha. Você está dentro de um contexto, dentro de um mercado e você precisa entender que mercado é esse. Quando a gente fala de estratégia, a gente vai entender como está o seu mercado hoje, como é que está o seu consumidor hoje dentro desse mercado aí. A gente vai trabalhar e vai falar sobre o seu negócio na nova economia, o seu negócio nas redes sociais e finalmente sobre a sua estratégia de marketing. É isso que eu acredito. Então, quando eu falo de estratégia, a gente tem que responder essas perguntas, né? O meu trabalho hoje com os meus mentorados faz isso. Eu respondo essas perguntas sobre todos esses itens. E a partir daí a gente consegue construir uma estratégia consistente que vai trazer resultado efetivo e de longo prazo. O outro pilar que eu acho que é muito importante para os empreendedores trabalharem é a questão do pilar de proximidade. Quando a gente fala de proximidade, a gente está falando do quê, gente? A gente está falando do seu cliente, seja o seu possível novo cliente, seja o seu cliente atual, e está falando da equipe também. Então a gente vai responder essas perguntas, né? Você tem que responder como é que é você hoje com o seu cliente, como é você hoje com a sua equipe, aonde estão os seus novos clientes, onde estão essas pessoas, quem são eles, como fazer o seu cliente atual virar um vendedor para você e como está a jornada do seu cliente com você, como é que está a experiência dele com o seu produto ou com o seu serviço. Então falamos aí, primeiro pilar estratégia, segundo pilar proximidade e a gente chega no pilar do resultado. Não adianta você querer empreender e apenas tocar um dia depois do outro. Isso não existe. Se você fizer isso, você vai estar fadado ao fracasso. Você tem que olhar o seu negócio com um olhar de gestão e de gestão de resultado. A gente tem que entender
como o seu negócio está no momento, quer dizer, o que ele fatura, o que você tem de despesa, quais são as perspectivas que você tem nesse momento, o que você tem de clientes hoje, o que você consegue contar como receita. E aí a gente vai entender para onde você quer ir, para onde você pode efetivamente ir e traçar um mapa de metas, resultados e indicadores. Ninguém pode falar que tem um negócio se não tem indicador. Isso é fundamental para que você consiga atingir as metas do seu negócio. Quando a gente trabalha isso, estratégia, proximidade, resultado e todos os itens que compõem esses pilares, a gente consegue chegar num lugar onde você, sim, vai ter mais faturamento. Não tem como você passar por todas essas etapas, trabalhar esses tripés e responder essas perguntas e não ter mais faturamento, gente. Isso não é possível. Ter mais faturamento seguindo esse caminho vai te gerar mais faturamento. Tem um caso, um dos vários casos aí, né? Mas esse é um caso emblemático de uma mentoranda minha, que ela conseguiu, comparando o mesmo trimestre de um ano com o trimestre do ano seguinte, ela conseguiu crescer 289% na receita dela, no faturamento dela. E como é que a gente fez isso? Vou brincar com vocês. Foi mágica? Não, não foi mágica, não foi receita de bolo. Foi aprofundando exatamente o trabalho dela, o produto dela nesse tripé que a gente falou. E a grande questão que deu esse impulso foi a gente encontrar o público certo para ela. Era um produto de alto ticket, voltado aí para a questão de saúde, utensílios de cozinha. E a gente mergulhou nesse negócio para entender que, apesar de ser utensílios de cozinha que proporcionavam mais saúde, o público ideal e que valorizava aquilo não era um público gourmet, porque uma das promessas do produto, e era real, era que você conseguisse fazer, por exemplo, a sua refeição numa panela só, em 20 minutos, preservando 73% a mais dos nutrientes. Essa é uma promessa que, a princípio, vai parecer que alguém que é gourmet vai gostar. Não vai. Quem é gourmet quer... Primeiro, quer tempo. Cozinhar é um lazer. Ele não quer que a refeição fique pronta em 20 minutos. Porque ele vai colocar uma música, ele vai abrir um vinho ou vai abrir uma cerveja, quer que isso dure. Quem é gourmet não vai querer cozinhar numa panela só. É um prazer mexer várias panelas, colocar os ingredientes de forma separada e depois juntar tudo isso, né? Na magia, na alquimia ali. Quem é gourmet está preocupado com o nutriente, um pouco às vezes, mas quer muito mais a estética, o sabor e a experiência. Então é um outro lugar. Então a gente foi aprofundando muito esse trabalho e quando a gente chega nessa coisa de conhecer o cliente, a gente foi definindo novos nichos e subnichos até para essa mentoranda trabalhar. E a gente chegou no triatleta. Aí vocês vão falar, gente, que é isso, Luciano? É isso mesmo, não é um atleta, é o triatleta, que é aquela pessoa que treina 3 modalidades, normalmente tem dinheiro porque é um esporte caro, é uma pessoa que precisa de tempo porque já trabalha, tem a vida toda ali corrida e treina 3 modalidades diferentes. É uma pessoa que tem uma relação com a comida muito mais nutricional do que gourmet. E aí a gente foi dentro do nosso planejamento definindo ações para que ela se aproximasse desse público. E deu muito certo. Ela se aproximou desse público e conseguiu ir além, porque os lugares que a gente conseguiu encontrar que tinham esse público permitiram não só uma abordagem ao público, mas uma abordagem maior, onde a gente pudesse ter aí um ponto de venda avançado nesses lugares. E esse ponto de venda avançado, com esse ponto de venda, a gente criou ações de captação de lead que deram muito certo. E ela conseguiu esse número, 289% de um trimestre para o outro. Então é isso, gente. Tudo isso vai fazer com que você consiga chegar nesse novo lugar. E como é que eu faço isso, Luciano? Bom, tem várias formas. Primeiro, pensar e entender a importância do planejamento. Depois é buscar ajuda. Eu me coloco aí à disposição sempre de vocês como uma das opções aí para essa ajuda, né? Eu utilizo meus 20 anos de experiência aí como gestor de marketing e vendas em empresas como Ambev, Telemig Celular, claro. Fui sócio de agência, atendia direcional engenharia no Brasil inteiro durante vários anos. Então, eu consigo juntar todas essas estratégias de grandes empresas
para traduzir isso para os pequenos negócios. Essa é a minha meta de vida agora. É isso que eu acredito, esse é o meu propósito. Ajudar você, pequeno empreendedor, pegar na sua mão e fazer com que o seu negócio chegue num novo estágio. Na descrição do vídeo vocês vão ver um link aí onde você pode conhecer mais esse meu processo de mentoria, que junta mentoria individual com mentoria em grupo, com desafios, com acompanhamento e cria um mix que vai te proporcionar, com certeza, mais faturamento. E com mais faturamento, você vai ter tudo que você sempre quis no seu negócio e na sua vida.